Os últimos dias têm trazido à tona graves problemas no Serviço Nacional de Saúde, que fora da capital já lhe chamam até o Serviço Nacional de Segunda. No Centro Hospitalar de Setúbal demitiram-se em bloco 86 médicos e o próprio diretor clínico. Uma posição que foi tomada, aliás, com um grito de revolta pela situação desesperante e de ruptura das urgências e em vários serviços daquele hospital. Em Leiria, a Ordem dos Médicos denuncia a falta de 50 especialistas. E esta semana a Ordem alertou que a falta de médicos é uma realidade preocupante em vários outros hospitais da região, sobretudo na região centro do país. O Hospital Sousa Martins, na Guarda, é um deles. Aqui já não se fazem cirurgias oftalmológicas há quase 2 anos. A suspensão de cirurgias e de tratamentos já causou a cegueira e o agravamento de lesões oculares a utentes que estavam convencidos que faziam parte de uma lista de espera que, afinal, não existia. O caso está espelhado num relatório arrasador da entidade reguladora da saúde a que o 6 às 9 teve acesso. A IERS fala em negligência grosseira. É um facto que nós temos doentes, muitos doentes, que não estão a ser orientados do ponto de vista da oftalmologia. É um facto que há doentes que estão a ficar cegos por causa disso. Desta vista já não vejo nada. Já estou completamente cega. E esta também, sim. Colapsou instantaneamente. Em fevereiro de 2020 já não foi realizada uma única cirurgia. E desde então até agora a oftalmologia deixou de operar. Não é admissível que uma capital de distrito tenha as carências que tem o Hospital da Guarda. Há doentes com 80, 90 anos, com fraturas do colo do fémur, que se entram na urgência em determinados dias, vão passear a Viseu e são devolvidos para operar no dia seguinte. Há aqui alguém que está a falhar e que está a prejudicar o hospital. E esse alguém é o Ministério da Saúde. Em 2019, o médico que segue Alice prescreveu cirurgia urgente a uma catarata no olho direito. A prescrição chegou ao Hospital da Guarda. Entregámos a carta, depois esperámos, nunca mais fui chamada. Agora, há coisa de mês e meio, fui lá outra vez ao Sr. Dr. Varela e ele ficou admirado de eu ainda não ter sido chamado. Depois fomos lá, passou-me outra carta, fomos lá ao hospital, onde disseram que não tinha sido registada quando fui lá a primeira vez. A saúde do olho não aguentou a espera. Alice cegou. Não vejo nada. Não me vê? Não vejo. Alice estava convencida que fazia parte da lista de inscritos em cirurgia. Ela e muitos mais. Como não há quem valide as propostas cirúrgicas... Porque não há diretor de serviço. Porque não há diretor de serviço. Há não sei, mas imagino umas centenas de propostas cirúrgicas não validadas e que, portanto, correspondem a doentes que ainda não entraram em lista de espera. O grande problema do doente não entrar em lista de espera é o facto desse doente ser intransferível. Ele não existe para o sistema não o reconhece. Foi há 2 anos que o então diretor de serviço de oftalmologia se demitiu por falta de condições. Na carta de demissão, José Varelas queixava-se da não abertura de vagas, o que fez com que ele chegasse a ser o único oftalmologista neste hospital de um distrito com 143 mil habitantes. Só que, até hoje, o cargo não foi ocupado. Há um universo de mais de 1000 doentes da área de influência do Hospital da Guarda que estão a aguardar aquilo que se chama triagem para a primeira consulta, ou seja, eles ainda não estão em lista de espera para a primeira consulta. Estão numa antecâmara da primeira consulta a aguardar uma coisa chamada triagem. Como não há quem faça essa triagem, já se acumularam mais de 1000 doentes que, muito provavelmente, estão convencidos que estão em lista de espera para consulta, mas ainda nem a esse patamar chegaram. Não há diretor de serviço e continua a haver um único médico oftalmologista no hospital. Razão pela qual não se realizam cirurgias desta especialidade. Desde setembro de 2020, 7 meses após a demissão do diretor de serviço, a Unidade Local de Saúde da Guarda deliberou, após um parecer da Administração Central do Sistema de Saúde, suspender a inscrição de doentes nas listas de cirurgia.
Também os tratamentos com injeções intravítreas foram suspensos. José estava a ser tratado no Hospital da Guarda a uma deficiência na retina com essas injeções, até deixar de o ser. A última injeção que tomou foi em janeiro de 2020. Não recebi mais correspondência do hospital a dizer apresente-se tal dia, portanto não fui. Ora, eu como tinha necessidade das injeções, quando foi aí mais ou menos em abril, eu resolvi ir para Coimbra. Para Coimbra, mas foi para o hospital público ou foi para uma clínica privada? Eu fui para uma clínica. Privada? Claro, privada. Portanto, até à data, fui lá 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes. Quanto é que já gastou? 10 vezes, pode ver ou fotografar isto, cada vez que for lá, deixo 500 euros. De maneira que... Já gastou depois 5.000 euros? Não, já gastei mais. Fui lá 10 vezes. Isto também está o transporte, a Cruz Vermelha e o almoço. José apresentou queixa no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. Quer ser ressarcido dos cerca de 6.000 euros que já gastou no privado para manter o tratamento e não cegar. Entretanto, há cerca de 4 meses, foi contactado pelo Hospital da Guarda para ir a uma consulta ao Hospital da Covilhã. Uma consulta que só aconteceu agora, em setembro. Estas situações sobre o serviço de oftalmologia foram reportadas à entidade reguladora da saúde. Num relatório demolidor emitido no final de agosto deste ano, a ERSE fala em claro prejuízo para a saúde e bem-estar dos utentes e conduta grosseiramente negligente da Unidade Local de Saúde da Guarda. Ficou evidente para o regulador que o hospital continuou a inscrever os utentes nas listas para cirurgia quando já sabia que não as podia realizar. Para a ERSE, só isto é algo de inadmissível e ostensivamente contrário aos direitos dos utentes. A ERSE deu 30 dias à administração do hospital para corrigir os incumprimentos, nomeadamente abrir concurso para o cargo de diretor de serviço de oftalmologia. A abertura do concurso para esse cargo, vazio há quase 2 anos, foi publicada na passada quarta-feira. Ao 6/9, a administração do hospital diz que os utentes propostos para cirurgia foram sendo informados dos constrangimentos existentes, bem como da possibilidade de lhes serem atribuídos vales de cirurgia como forma de agilizar o tratamento atempado das patologias. Certo é que a conduta do Conselho de Administração levou o Ministério Público a abrir um inquérito que está em segredo de justiça. Se houve doentes que acabaram cegos no meio disto tudo, eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas os problemas neste hospital, de uma capital de distrito, vão além do serviço oftalmológico. A Ordem dos Médicos já perdeu a conta dos ofícios que enviou aos ministros da Saúde nos últimos 8 anos, a manifestar preocupação com o que se está a passar na Guarda. Nós interpelamos todos os ministros da Saúde, todos os presidentes, todos os conselhos de administração da OLS da Guarda, todos os secretários de Estado, enfim, com atribuições nesta área dos recursos humanos e do desenvolvimento dos hospitais, e até hoje a trajetória daquele hospital tem sido uma trajetória descendente. Os relatos sucedem-se e pelos próprios médicos que nos contam situações graves como estas. Atualmente nós temos um problema que eu considero grave, que é o seguinte: não se realizam exames endoscópicos do foro da gastroenterologia a doentes internados. Há um acordo com o Hospital de Viseu que nos realiza os exames que os gastroenterologistas de Viseu consideram urgentes, o qual é um caso subjetivo muitas vezes, e ficando por realizar exames que deveriam ser feitos a doentes que têm suspeitas, nomeadamente de neoplasias gástricas e do cólon e coisas assim. Suspeitas de cancro? Suspeitas de cancro, claramente. E ficam que dias à espera de uma endoscopia? Dias, quer dizer, às vezes um mês. Há casos, por exemplo, eu conheço um doente em concreto que está... hoje faz um mês. Por exemplo, hoje não há ortopedia de serviço. Ou outro dia que não haja ortopedia de serviço. Basicamente, um doente chega, é observado por outro médico, nomeadamente alguém que esteja a fazer triagem ou por um cirurgião. Constata-se que o doente tem uma fratura, ou se houver dúvidas, contactamos, no nosso caso, o Hospital de Viseu, falamos com o colega da ortopedia de lá, ele vê as imagens do raio-x que fez aqui, ele constata que eventualmente tenha uma fratura, sim senhora, nós transferimos o doente para Viseu
o doente fica lá. É observado pelo ortopedista? É observado lá pela ortopedia. Muitas vezes tem acontecido é que os doentes regressam, entretanto, no dia a seguir, ainda por ser tratados, para serem depois de se fazer o tratamento definitivo aqui no Hospital da Guarda. Ou seja, se no dia a seguir já houver ortopedia, eles são transferidos para cá outra vez, com a patologia. Ou seja, com a perna partida na mesma, com o braço partido na mesma. O Conselho de Administração do Hospital esclarece que tem nos quadros apenas 4 médicos ortopedistas, pelo que se torna difícil a elaboração das escalas mensais do serviço de urgência. Mas para além dos poucos médicos, destaca-se outro problema na ortopedia. É que há já 3 anos que a diretora desse serviço é uma dermatologista. Trata-se da diretora clínica do hospital. Não é adequado, por causa das características técnicas de cada uma das especialidades, o diretor do serviço ou a diretora do serviço ser ortopedista. Isto é absolutamente fundamental. É uma decisão que já devia ter sido tomada, tarda, 3 anos, é absolutamente incompreensível que não tenha havido a nomeação ainda do diretor da ortopedia. A administração do hospital diz que foram abertos 2 concursos, mas que ficaram desertos. Garante que o cargo é exercido no âmbito da competência genérica da diretora clínica para assegurar a prontidão dos cuidados de saúde prestados, não tendo qualquer relação com a especialidade detida pela própria. Não havendo um serviço estruturado, obviamente ninguém quer ir trabalhar para um serviço que não tem um diretor, que não tem, enfim, digamos, os seus procedimentos, os seus circuitos perfeitamente organizados. Ainda há relativamente pouco tempo houve alguns colegas que foram daqui para outros hospitais do interior. Portanto, não se pode dizer que aqui a razão esteja no facto de ser interior. Ao 6/9, o Ministério da Saúde reconhece que há falta de especialistas na ULS da Guarda e que, para combater o problema, tem recrutado médicos através do regime de incentivos criado para fixar profissionais no interior. A administração do Hospital Sousa Martins explica que os jovens médicos que acabam por sair da Guarda fazem-no normalmente por razões pessoais. Diz que não há desorganização interna e que dispõe dos meios de diagnóstico necessários para dar uma resposta adequada aos utentes. Mas não foi isso que o 6/9 constatou ao falar com médicos que saíram da Guarda e que até foram para outros hospitais do interior do país. Mas foi por motivos pessoais que saiu do Hospital da Guarda? Não. Os motivos que apontam são a falta de condições de trabalho pela falha nos recursos humanos ou nos equipamentos, lacunas que garantem não lhes permitiam trabalhar com segurança. Aquilo que se está a fazer neste momento com a Guarda é algo de muito mau. É algo de muito mau porque coloca os doentes daquela área como doentes de segunda. Não podemos falar em equidade em saúde, porque os doentes da Guarda não têm as mesmas oportunidades do que têm doentes de outros hospitais, até porventura ali perto, e dá uma machadada naquilo que é a coesão territorial, em que nós sabemos que um dos principais fatores de coesão territorial é precisamente as pessoas terem um bom acesso à saúde. É assim que se sente Ana. Vive na Guarda com o marido e os 2 filhos há 23 anos. Há dias, teve de ir às urgências por causa de uma dor em todo o lado esquerdo do corpo. A triagem foi feita imediatamente, portanto o enfermeiro questionou-me sobre os meus sintomas, o normal da triagem, deu-me uma pulseira amarela e mandou-me aguardar na sala de espera já das pulseiras amarelas. Isto era por volta das 9h30 da noite? Por volta das 9h30 da noite, sim. Estava com receio de ter o quê? Bem, sendo uma dor que me afetava o lado esquerdo e daquela experiência que nós ouvimos, não é? de noção que temos de alguma das coisas, estava com receio de ser ou algum ameaço ou algum AIT, alguma coisa que se tornasse mais grave e queria orientação. Portanto, a minha preocupação era ter a certeza se não era nada de mais grave, mais preocupante, e comecei a perceber que não havia médicos, portanto os 2 que de vez em quando apareciam, até eram, um tinha uma bata branca, o outro tinha bata verde, mas deixaram de aparecer. E houve uma das senhoras que disse, eu falei com o médico e ele disse-me, a senhora, eu não sei, mas eu vou sair à meia-noite. Até ao ponto que chegou perto era 1 da manhã e eu perguntei a uma enfermeira, olha, mas diga-me, não há médico? E ela disse-me, não, a partir da meia-noite não houve médicos. Há médicos, mas são médicos de especialidade que estão lá dentro com os outros utentes, não é? E, se puderem, venham observar cá às urgências.
E depois até me disse, mas olha, vou-lhe dizer, se achar que pode ir para casa e regressar às 8 da manhã é preferível, porque eu não lhe garanto que a venham ver. Nesse momento agarrei e vim-me embora. Fui às urgências da Covilhã e lá consegui ser observado. A administração do hospital justifica a falta de médicos nas urgências com a falta de médicos no interior do país e com a necessidade de assegurar outros serviços por causa da pandemia. Diz que tem recorrido a empresas prestadoras de serviços para médicos que possam dar apoio no serviço de urgência. O episódio angustiou Ana, que ganhou um novo receio. Se algo de mais grave acontecer comigo, ou um familiar, ou pronto, a alguém, corremos o risco de chegar e não termos assistência, não é? E em tempo útil podemos não ser observados e pode alguma coisa mais grave acontecer. E assustou-me. E começo a perceber as pessoas a querer sair daqui e ir para outros locais onde haja melhor qualidade em termos de assistência de saúde. Esta revolta levou à criação de um movimento cívico nas redes sociais. Saúde não se aguarda, tem 2.500 membros e muitas queixas. Nós temos uma população muito idosa em que os cuidados de saúde estão a ser colocados em questão. E muitos deles, as patologias que eles têm, sabemos que estão a evoluir no sentido irreversível, que podiam ter sido, se fossem atendidos atempadamente, essas patologias podiam ser tratadas. Muitas vezes, olha, porque não têm meios para pagar, até mesmo o próprio transporte, muitos deles, olha, tenho que esperar pelo Serviço Nacional de Saúde, tenho que esperar que o Hospital da Guarda me chame. Só que com o nível de espera, com a lista de espera que nós infelizmente sabemos que existe neste hospital, é uma coisa que nos deixa muito preocupada, muito mesmo. Não termos um serviço de cardiologia 7 dias por semana, 24 horas por dia. Parece-me a mim que uma pessoa que esteja a ter um infarto do miocárdio, que venha de Vila Nova de Foscoa e tenha que fazer 70 km para chegar à Guarda, chega à Guarda e não há serviço de cardiologia, é reencaminhado para... Não quer dizer que a assistência imediata não seja dada, porque essa é a dada, não é? É tratada por um cardiologista e depois tem que ser reencaminhado para outro hospital. Hoje, o Hospital da Guarda é mais uma empresa de transportes do que propriamente um hospital com capacidade para tratar imediatamente os seus doentes, imediatamente em termos de urgência, mas também a longo prazo, os doentes do ambulatório, enfim. Porque o Hospital da Guarda envia todos os seus doentes para outros hospitais. Envia para Castelo Branco, para Covilhã, para Viseu e para o Chuc. Ora, essa, do ponto de vista da Ordem dos Médicos, não é uma boa solução. A administração do Hospital Sousa Martins não nos diz quanto dinheiro gasta no transporte de doentes para outros hospitais. Uma administração que tomou posse há cerca de um ano e que manteve 3 elementos. De novo surgem outros 3, como João Barranca, que era gestor hospitalar de Coimbra, é ele o presidente do Conselho de Administração, ou António Monteirinho, líder da Conselhia do PS Guarda, que é vogal executivo. Tenho tido alguma preocupação nestes últimos meses com as nomeações que têm sido feitas, não só na ULS da Guarda, mas também noutros hospitais, nomeadamente da região centro. Parece-nos a nós, Ordem dos Médicos, que os critérios técnicos que levam à escolha dos conselhos de administração são critérios curiosos, em que algumas nomeações parecem não primarem pela excelência técnica na área da saúde. Em julho, foi notícia a atribuição de apenas 10 vagas para a entrada de médicos na Guarda, quando foram pedidas 45. A autarquia e a população indignaram-se com a decisão da tutela. Em nome do movimento A Saúde Não Se Aguarda... Mas, se na altura a direção da OLS não desmentiu os números, agora garante ao 6 às 9 que este ano pediu 30 vagas e que lhe foram atribuídas 13 em maio e 10 em julho. O nosso propósito é não deixar que este hospital se transforme num centro de saúde, que esse é o nosso maior receio. O Ministério da Saúde recusa a ideia de desinvestimento neste hospital, nomeadamente na contratação de médicos. Diz a tutela que nos últimos 5 anos a Unidade Local de Saúde da Guarda ganhou 575 profissionais de saúde, só que apenas 39 foram médicos. Importa dizer que a OLS da Guarda não é só o Hospital Sousa Martins. Integra 13 centros de saúde e ainda o Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Ceia. Uma das coisas que mais me choca
é o facto de a maior parte desta informação que existe sobre listas de espera, sobre o colapso cirúrgico do serviço de oftalmologia ou sobre o serviço de ortopedia não operar doenças de listas de espera há ano e meio. Isto são tudo fenómenos que são do conhecimento da tutela.